Driblando a Dor, de Luiz Sérgio por Irene Pacheco Machado. Fique agora com o capítulo 1, No Vale do Brilho. A música tomava conta do ambiente. O anfiteatro dava a impressão de ser maior, muito maior, porque eu o visitava vazio. Só a música e o perfume de jasmim me faziam companhia. Olhei as paredes e estas me pareceram fluorescentes. A tonalidade azul celeste foi dissipando-se, tornando-as translúcidas. Observei-as novamente e notei que vibravam com a música, ora azul mais escuro, da cor do céu, como dizemos, ora brancas. Sentei-me na cadeira 233, mas ao fazê-lo, algo me colocou para fora. A cadeira me rejeitava. Assustado, disse para mim mesmo: sai dessa, Luiz Sérgio. Tentei 2 vezes, aí liguei o desconfiômetro e fui saindo sem pressa. Na portaria, o espírito que ali já se encontrava quando entrei sorriu-me com ternura. Perguntei: irmão, a minha cadeira está com defeito? Não consigo me sentar. Desculpe, mas ainda não está na hora da conferência. Não posso esperar os outros lá dentro? Insisti. Poder pode, mas não deve. O local está sendo preparado e o irmão, com sua curiosidade, pode atrapalhar os encarregados desse trabalho de equilíbrio. Acho que fiquei cor-de-rosa e vermelho ao mesmo tempo. Que vergonha! Como não me dei conta que estava incomodando? Olhei para o irmão da portaria e lhe falei: um dia chego lá. Um dia deixarei de ser tão desesperado. Ele apenas sorriu e desejei muito abraçá-lo pela educação de que era possuidor, pois não me barrou a entrada nem foi lá dentro para ver o que eu estava fazendo. Afastei-me de costas, dizendo: até logo, irmão. Até já, Luiz Sérgio. Só naquele instante reparei o pátio, as flores, as pedras, enfim, o jardim. E que jardim! Procurei um banco e fiquei a recordar de cada amigo, sentindo uma saudade imensa da Faculdade de Maria, onde convivi com o Teatro Vivo de Jesus. Alguns minutos depois, percebi que muitos irmãos já entravam no salão e para lá me dirigi. A música chegava até o jardim. Era lindíssima. Meu corpo parecia volitar. Nesse êxtase, ouvi uma voz: frade, como evoluíste, hein? Volitando. Voltei-me à procura da dona daquela voz. E quem vi? A minha amiga Sara. Corri e lhe dei aquele abraço. Rimos muito. Não me diga que vai participar dessa reunião, Sara. Não só eu, como a Karina, o Dr. Carlos, o Sadu, a Samita, enfim, toda a nossa patota. Não cabia em mim de felicidade. Você está brincando. Então voltaremos a atacar novamente? Perguntei. Claro, Sérgio. Voltaremos com força total. Cadê os outros? Já entraram. Não compreendo porque tu estás aqui fora. Estou estranhando. Mudaste muito. Antigamente eras o primeiro. Confesso que sorri amarelo, não lhe contando o meu fiasco junto àquela cadeira. Entramos. Ela procurou a sua cadeira e eu, meio cabreiro, fui apalpando a minha antes de me sentar. Mas com que carinho me acolheu! Senti-me como se estivesse em um trono. A tudo observava. Confesso que não busquei nas pessoas as fisionomias conhecidas. Estava atento ao palco. E aqui tentarei desenhar para vocês o que vi. O anfiteatro era redondo, com cadeiras giratórias. Havia 7 palcos. Quando sentamos, o número 1 estava aceso, os outros 6 apagados, ou melhor, na penumbra. Na hora certa, o número 1 acendeu-se de vez e deslocou-se bem para a frente, nele aparecendo uma senhora que fez a prece inicial. Ouvimos contritos. Meus olhos marejaram de lágrimas. Tão linda foi a oração. Aí iniciou-se a preleção de um irmão que também já se encontrava no palco.
Prezados irmãos em Jesus, estamos empenhados em combater o maior dos males que hoje afeta a humanidade, a droga. E a sociedade indiferente vira as costas ao viciado. Propomos organizar um trabalho, esperando contar com a boa vontade de espíritos que, mesmo já possuindo condição de viver em planos melhores, preocupados se encontram com a dor dos que ainda sofrem na terra e se juntaram a nós para dar, àqueles que ficaram, orientação sobre a besta do Apocalipse, a droga. Precisamos de almas desprendidas e com esperança nos planos sublimes, porque se avolumam as que gemem de dor e remorso nas esquinas e ruelas do planeta Terra. Os companheiros que se juntarem aos raiozinhos de sol devem lembrar que cada caso corresponde a uma situação particular a ser compreendida e tratada com carinho, lançando mão não de receitas milagrosas, mas de ideias e dos conhecimentos adquiridos nos cursos da Faculdade de Maria. Cada raiozinho de sol já é considerado um profissional apto a servir a Jesus nesse difícil caminho, que uns dizem sem volta. Mas bem orientados, muitos podem se salvar e voltar a compor a sociedade a qual o cidadão tem obrigação de bem servir. Aqui estamos esperando que cada equipe crie o seu método de treinamento, nunca esquecendo que o doente deve ser respeitado e que cada caso é um caso, não importando a gravidade do mesmo. Lembrando sempre que Jesus é o médico e que o seu companheiro é um enfermeiro em trabalho. O amor é a essência que todos precisam usar neste tratamento de almas sem vida. Queremos que as pessoas sejam instruídas e alertadas sobre o perigo das drogas, que a população seja bem informada, que peça às casas religiosas profissionais para trabalharem na área social, alertando para o perigo das drogas, mostrando às famílias que elas precisam inteirar-se do problema e que somente a compreensão e o equilíbrio poderão ajudar a enfrentar a questão. O tratamento inicia-se no lar. É nele que o jovem aprende a viver em sociedade. Um lar sem disciplina leva o jovem a afundar-se no ócio e nos vícios. Os pais devem desenvolver no jovem o senso de responsabilidade com relação à própria vida. A criança já deve ser orientada sobre o seu valor como ser humano e o quanto a sociedade precisa de pessoas portadoras de moral. Que cada ser recebe de Deus uma tarefa, e ai daqueles que não tiverem tempo nem força para realizá-la. Desejamos a todas as equipes um bom trabalho e que todos tragam para Jesus almas renovadas e felizes, e que cada jovem seja despertado para a verdadeira vida, deixando para trás as suas fraquezas, voltando a viver para o cumprimento do plano divino. Muita paz, amigos. Que Deus nos acompanhe. Lourival. Fiquei ainda um bom tempo ali sentado. Quando saí, encontrei minha patota e quase chorei de alegria. Só o Raito ali não se achava. Estávamos de novo juntos. Por que estamos novamente nesse trabalho? Perguntei a Sara. Simplesmente porque a droga está tomando conta da terra e a cada segundo desencarna uma pessoa com overdose. Verdade? Voltaremos então a escrever algo que foi tão combatido? Muitos dizem que os espíritos devem ficar longe disso. Samita foi quem respondeu. Existem muitas divergências sobre informação e prevenção, que devem ser avaliadas por quem deseja trabalhar com drogados. E desagradável para o viciado e para quem deseja ajudá-lo ouvir 1 milhão de palavras inúteis sobre repressão e ameaças. O que se deve fazer é levar a pessoa a se interessar por si mesma, a se gostar, mostrar-lhe o quanto a sociedade perde por tê-la tão distante, agonizante mesmo. A pessoa precisa conhecer o perigo que está enfrentando. Quem a está ajudando não está fazendo isso apenas por fazer,
mas sim porque é um conhecedor do assunto. Cabe explicar a um provável consumidor ou já dependente que o drogado carrega um estigma por parte da comunidade de difícil aceitação para a família. O dependente de drogas é um doente psíquico, completou Carlos. Ele tem no seu inconsciente um trauma. Quem consome droga deseja driblar a dor, não é mesmo, Luiz Sérgio? Tem razão, Carlos. O jovem, quando busca o tóxico, o faz por alguma causa. Se buscarmos a origem, encontraremos, primeiramente, a fraqueza familiar, ou seja, pais inseguros, lar desequilibrado, filhos negligenciados ou superprotegidos, quer dizer, mimo ou desprezo. Ainda mais, dinheiro fácil, excesso de liberdade. Nisso que estávamos conversando, eis quem chegou, o nosso Enoque, chamados por todos nós de Raito ou Rade. Abracei-o bem forte. Ele olhou-me com carinho, dizendo: Luiz Sérgio, a terra está esfumaçada, ou melhor, com tanto pó que fica difícil respirar. Começamos a caminhada. Enoque, sempre alegre, ia nos contando os últimos acontecimentos. Meu coração nem cabia no peito de tanta ansiedade e contentamento. A patota toda ali. Sara, Karina, enfim, os meus amigos. Raito convidou-nos a acompanhá-lo até o terceiro umbral, e para lá nos dirigimos. Mas antes, oramos para captar energias. À medida que fomos chegando, o ar me pareceu pesado. O lugar era escuro e ainda não havíamos divisado qualquer irmão. Raito, aproximando-se de mim, perguntou: Por que o silêncio? Não estou reconhecendo, frade. Fique sabendo que estou envelhecendo e preciso tomar vergonha na cara. Não posso mais aprontar. Engana-se, Sérgio. Pequenas brincadeiras não fazem mal a ninguém, somente quando atingem o próximo, aborrecendo-o. Ficamos calados. O vento se encarregava de fazer o barulho, que era desesperador. Todos nós estávamos orando em silêncio, quando nos deparamos com cenas difíceis de narrar. O chão mais parecia nuvens vermelhas e pegajosas, e no meio delas, irmãos em total desespero. Eles iam varando a atmosfera com dificuldade, mesmo assim caminhavam sempre juntos. O grupo que encontramos era composto de 3 homens e 2 garotos, todos em estado deprimente. Roupas rasgadas, olhos saindo das órbitas, lábios sangrando, assim como os braços e as pernas. Passaram por nós, mas não nos viram. Enoque usava um aparelho para detectar o que os nossos olhos não enxergavam. O que é isso? Perguntei. Estou vendo o estado do perispírito e se eles desejam ser ajudados. Acho que sim. Quem quer ficar nesse inferno? Eu! Gritou um espírito que quase me derrubou. Tão ruim era a sua vibração. Enoque acercou-se de nós. É mesmo, irmão? Gostas daqui? Perguntou. Claro que gosto. Aqui vivemos como se estivéssemos na carne. Aspiramos pó, nos picamos, enfim, vivemos num barato. Onde vocês se encontram? Por que não aparecem? Falava, olhando para todos os lados. Sara pegou outro aparelho e o focalizou. Ele cobriu os olhos, blasfemando contra Jesus. Se vocês são amigos do Cordeiro, vão para o inferno. Mas nós estamos nele. Aqui é o inferno. Mas eu gosto daqui. Temos aqui tudo o que se tem na terra. Não acredito. Então nos mostre, falou Enoque. Não. Pensam que me enganam? Nada mostrarei. Se desejarem, descubram a nossa aldeia. Eu não. Depois, nem acredito, continuou Enoque. Se é assim, siga-me. Eu vou mostrar só uma parte da nossa aldeia e depois sumirei, assim vocês serão um dos nossos. Nisso, Enoque fez com que Lilian, uma jovem recém-desencarnada, estudante de medicina, ficasse visível.
O espírito, aproximando-se dela, disse: Está ótimo. Esta estou vendo e estou gostando. Quis segurar o ombro de Lilian. Entretanto, ela continuou firme, como se petrificada. Enoque me pareceu ocupar o corpo da Lilian, que olhou tão duro para Celso que ele ficou na dele. Fomos andando até um portão vermelho, onde estava escrito: Seja bem-vindo ao Vale do Brilho. Aí ele parou, dizendo a Lilian: Sinto, garota, mas só você entra. A sua turma não pode. O Raito, servindo-se do corpo de Lilian, falou: Eu não quero entrar. E depois, meus amigos já se mandaram. Covardes, falou Celso, deixando uma garota como você sozinha. Venha, querida, vamos entrar. De hoje em diante, você é minha companheira. O portão abriu-se com o tocar de um dedo de Celso. Nesse momento, Lilian estremeceu, mas o portão se fechara. Celso, muito preocupado, ainda olhou para fora, como se nos procurasse, não sabendo ele que o Enoque, ao se servir do corpo perispiritual de Lilian, havia nos dado condição de também nos acercarmos dela e entrarmos numa boa. Respirei fundo. O lugar era árido, nem flores e nem árvores o enfeitavam, apenas umas esculturas louvando o sexo. Lâmpadas vermelhas tomavam conta do pátio e a música que tocava era parecida com a lambada. Pares se retorciam no chão do salão, que ora penetrávamos. Celso enlaçou a cintura de Lilian e ela, comandada por Enoque, fingiu que estava gostando. Nisso, um homem bem alto aproximou-se de Celso, falando: Já lhe disse para não entrar aqui com estranhos. Chefe, esta garota é das nossas e está querendo se divertir. Eu não gosto de estranhos. Bem sabe que só trago para cá os que morrem no embalo. Caso contrário, os discípulos de Jesus lhes prestam auxílio. E fique sabendo que eles já estão desconfiados desse local. Naira já foi abordada por um santo querendo salvá-la. Ginko, não se preocupe, ela é das nossas. Então, garoto, aproveite, falou sorrindo o chefe. Confesso que as minhas pernas tremiam. Como Enoque queria sair dali? E a Lilian, que se encontrava visível. Celso, olhando-a, disse: Boneca, fique aqui um pouco que vou lá dentro buscar algo para você se ligar. Ao deixar Lilian sozinha, nós nos aproximamos. Vamos, Lilian, dar no pé, falou Enoque. Saímos dali numa velocidade tão grande que quase me afoguei de susto. Ganhamos a sala do Gino e verificamos que ele estava por dentro de todos os locais de consumo da droga, e com que segurança dava as ordens aos subordinados para levarem àquele local os suicidas por tóxico. Agora compreendo por que estou aqui, falei a Karina. No último livro presenciei os lírios colhidos por Jesus, e aqui vou presenciar os lírios sendo cortados com a fúria do ódio e da ganância. Não sei o que fazer para me sentir forte. Estou tremendo na base. Acho que estou destruído. Que nada, Luiz, falou-me Damián. Você está estranhando a nossa vibração. Andou muito tempo na faculdade, junto aos evangelizadores. Agora está sentindo a diferença de trabalhar no umbral. Olhei-o com aquele olhar de quem não gostou, mas Damián é um grande amigo e sei que compreendeu o meu desequilíbrio. Ouvimos cada palavra do Gino com sua equipe de busca aos desencarnados por tóxico e fomos saindo devagar. As nuvens pegajosas facilitavam a nossa invisibilidade. Só Lilian permanecia visível. Quando Celso a reencontrou, desdobrou-se em carinho e com muita delicadeza lhe ofereceu um canudo. Ela perguntou: Cadê o pó? Ele a segurou pelo braço, dizendo: Venha cá depressa, o pó acabou de chegar, está no ponto desejado. Entramos junto com a Lilian num quarto onde dois espíritos recém-desencarnados debatiam-se no chão. Haviam se suicidado com overdose de cocaína. Celso simplesmente colocou o canudo na gengiva do espírito desencarnado
e foi aspirando o pó. Estávamos apatetados com a cena. Aqueles cadáveres eram condutores de tóxicos do plano físico para o espiritual. Em seguida, ele foi aspirando a pele dos toxicômanos. Ao notar que Lilian não queria fazer, ele a empurrou com força. Ou você aspira, ou lhe coloco para fora daqui, gritou. As vítimas da overdose continuavam debatendo-se no chão, com a língua asfixiando-as, olhos fora das órbitas, trapos humanos e ainda vampirizados pelos espíritos desencarnados. Era demais, principalmente quando a Lilian se debruçou sobre o jovem e foi aspirando a coca, a maconha e os comprimidos. Ao mesmo tempo, Enoque ia dispersando os fluidos tóxicos da jovem. Celso parou assombrado. Menina, como você é boa, hein? O coitado ficou a zero. Ainda bem que não lhe dei os dois. À medida que Lilian ia aspirando o corpo da garota, Enoque, Samita, Carlos e Sadu iam curando o doente. Em determinado instante, Lilian piscou para o jovem e Celso não gostou, mas Damião lhe ofereceu algo que ele bodou logo. Saímos dali, levando os dois desencarnados. Enoque, estou com dó de Celso. Ele vai sofrer com Gino, que não vai perdoá-lo, falou Lilian. Engana-se, eles se entenderão. Depois, se Celso sofrer alguma agressão, saberemos logo, porque de agora em diante o teremos em nossas mãos. Ele nos será de grande valia. Ainda bem, falou Lilian. Não quero que ninguém sofra por minha causa. Olhei-a e alisei seus cabelos. Lilian desencarnou no Rio de Janeiro em desastre de automóvel. Cursava o 3º ano de medicina. Os seus pais moram em Brasília e com fé enfrentam a dor corajosamente, tudo fazendo para o crescimento da filha desencarnada. Obrigada, Luiz Sérgio, por tudo, e sorriu para mim. Não há de quê. Estarei sempre em qualquer lugar para ajudá-la, porque eu amo você, sabia? Carina aproximou-se. Veja só, agora é Lilian a preferida. Fitei a bela Carina. Não tenha ciúme, querida. O papai aqui é de todas. De todas não, de todos, falou Carlos. O aprendiz de Jesus ama a todos com o mesmo carinho. Veja quem fala, o teórico médico do receituário mediúnico. Por falar nisso, me receite um remédio para a saudade. Carlos escreveu no papel: serviço, iniciar na caridade. Rimos todos, acho que de nervoso, porque já estávamos na saída da aldeia do pó. Nisso, Enoque abriu o portão e nos vimos lá fora, onde a atmosfera era mais densa e tínhamos dificuldade para andar. Levite Sérgio, recomendou-me Samita. Engraçadinha, respondi. O vento era gelado e o ar diminuto. A nossa turma me pareceu estar varando as nuvens como fazem as aeronaves. Olhei para baixo e não vi o chão compacto, dando a impressão de vazio. Onde estamos? Perguntei ao Enoque. Em um dos umbrais mais próximos da terra, respondeu. Se o irmão desejar, poderá perceber que se entrelaçam o plano físico e este lugar. Confesso que nada fiz para ver onde estava. Apenas acompanhei os outros, orando em silêncio. Encontramos várias caravanas de drogados que se dirigiam para a casa do pó. Mas nós a ignoramos. O que precisávamos fazer havíamos feito. Enoque só brincou conosco quando pisamos em solo firme. Avistamos então o Cantinho de Maria, uma casa branquinha, rodeada de rosas silvestres, composta de uma sala e um amplo quarto, onde irmãs de caridade, junto com Eustáquio, prestavam auxílio aos recém-desencarnados. A casa assemelhava-se a um ninho de amor. Ali encontramos não só o leito acolhedor, como ouvimos música e escutamos belas histórias dos lábios de Eustáquio, o querido Frei dos pobres. As irmãs Noêmia e Senira eram de uma gentileza sem conta. Tudo faziam para que nós nos sentíssemos reconfortados.
Nos leitos encontravam-se 10 entidades recém-desencarnadas que logo seriam levadas até o Hospital de Jesus. Lá eram socorridos os espíritos errantes, ou melhor, aqueles que, mesmo socorridos, somente desejavam ficar na terra, ao lado dos familiares, querendo resolver seus problemas, não sabendo como fazer para obter a passagem. Eustáquio possui uma equipe que leva essas criaturas primeiro ao lar de Maria, para depois ganhar o grande hospital. Gostaria de morar aqui. Acho lindo este lugar, falei para Noêmia. É mesmo? Todos os locais seriam lindos se nós os imantássemos de amor e paz. Deus fez o universo maravilhoso. O homem é que o deforma através dos sentimentos de ódio e orgulho. Tirou uma flor do vaso e me ofereceu. Eu não só beijei a rosa, como também a mão carinhosa que me ofertou. Cerrei os olhos e orei baixinho. Senhor, abençoai este recanto. Fazei dele um relicário da vossa paz. Dai aos que o buscam a serenidade e a luz do vosso caminho. Fazei com que as almas que aqui cheguem sintam o perfume da querida mãe que os enlaça com braços carinhosos e amigos, para que todos sejam beneficiados. Que a cura dos nossos espíritos se perpetue até a eternidade, quando encontraremos a paz. Que assim seja, graças a Deus.